Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai introduzir a teoria Tragédia dos Comuns na matéria do curso de Microeconomia 3, ministrada pelo professor Dr. Rubiclés Gomes da Silva. Esse trabalho foi feito por mim e pela Andressa Maica. Bem, introduzindo, a tragédia dos comuns, também denominada tragédia dos bens comuns, é uma situação em que os indivíduos agem de forma independente e racional, seguem seus próprios interesses, se comportando em contrariedade aos custos e benefícios de uma comunidade. A teoria é considerada um tipo de externalidade, falha de mercado, ou seja, esta vem sendo classificada em externalidade negativa, tanto em consumo quanto em produção. Para que se tenha maior entendimento desta teoria, relembra-se o conceito de bens, estes presentes em uma comunidade. Conceito de bens em uma economia. Bens com consumo excludente. São bens segundo os quais uma pessoa pode ser impedida de consumir. Bens de consumo rival. A utilização desses bens por um indivíduo impede que outros o utilizem. Os tipos de bens em uma economia. Continuando, bens privados são de propriedade de exclusão e rivalidade, ou seja, pode-se controlar o uso desse bem. A gente pode dar exemplos: carros, as casas, sorvetes, roupas. E os bens públicos, que a propriedade é de não exclusão e não rivalidade. Não se pode controlar o uso de tal bem. Exemplo, a Defesa Nacional, o Exército, as Forças Armadas, etc. Os tipos de recurso em uma economia. Recursos comuns são bens não excludentes, mas iguais. Ou seja, não se pode controlar o uso do bem não excludente, mas o uso deste impede que o uso por outrem. Exemplo, peixes no mar, ar sem poluição e etc. Monopólio natural. Bens que são excludentes e não rivais, ou seja, pode controlar o uso desse bem, mas o uso deste não impede o uso por outro. Exemplo, TV a cabo, Wi-Fi, vigilância noturna em bairro, etc. A gente pode observar a tragédia no nosso cotidiano. Aqui a gente vai dar o exemplo de pescadores e quando estes usam do recurso, eles podem tanto ser consumidores quanto produtores, e suas ações demandam impacto como Estado sobre a sociedade. Lembrando que um pescador, como produtor, utiliza da pesca para o seu sustento financeiro e consumidor para saciar suas necessidades. Lembrando que, em ambos os casos, o pescador utiliza a aplicação do próprio capital para a atividade e os aloca de forma racional e independente. A tragédia dos comuns pelo ponto de vista histórico e sociológico. Nos Estados Unidos, século XVIII, os colonizadores e seus aliados matavam os búfalos de forma desenfreada, a fim de provocar a fome na população indígena, já habitantes da região, para então exercer um domínio sobre os mesmos e suas terras. Ou seja, os colonizadores, eles tinham como interesse controlar a população dos indígenas através do esgotamento de um recurso que essa população utilizava, e assim eles controlavam essa população. Então a gente pode ver que a tragédia dos comuns, ela não é só uma teoria em que cita que o ser humano age de forma inconsciente. Eles agiram, os colonizadores, de forma consciente a fim de controlar a população de indígenas já habitantes da região, para então exercer um domínio. Outro exemplo que a gente pode estar vendo é a região do Sahel, que até hoje sofre com desmatamento devido à falta de conscientização da população.
É uma região considerada com um IDH muito pequeno, isso fruto das investidas europeias da região. Pensa-se que a agricultura no Sahel está condenada ao fracasso, mas, ao contrário, é uma região muito rica em biodiversidade e, se explorada de forma consciente, poderia exaurir milhões da fome, problemática em diversas regiões do citado continente. Aqui a gente pode ver a região do Sahel, ela é de zona equatorial, então muito rica em vegetação, biodiversidade, como toda região equatorial. As soluções para a tragédia dos comuns: comando e controle das partes, explorar as normas culturais da região, tornar um recurso comum, não excludente e rival, em excludente. Comando e controle das partes. Regras e regulamentações são criadas para limitar ou evitar a tragédia. Contudo, durante certo tempo, essas barreiras tornam-se ineficientes. O texto aqui, então, deixa claro que essa solução existe uma problemática, que é ela se tornar ineficiente a partir de uma linha de tempo. Exemplo: a ideia de limitar os dias e os números de barcos dos pescadores para que possam realizar suas atividades traz, em consequência, pescadores mais tecnológicos, com barcos maiores e artefatos de pescas mais eficientes, não restringindo de fato o consumo excessivo e tornando as limitações mais complexas, a ponto de ter que chegar a limitar certa tecnologia, assim por diante. Então, essa solução, ela, com o passar do tempo, não vai exaurir a tragédia da população. Explorar as normas culturais da região. A economista Eleanor Ostrom desenvolveu tal solução quando revisitou o artigo apresentado pelo autor da teoria da tragédia. A ganhadora do Prêmio Nobel em Economia afirma que, sob certas condições, os comportamentos humanos podem evoluir. Ou seja, para aqueles que pescam ou desmatam em excesso, as mesmas sejam socialmente punidas. E para aquelas que preservam o recurso em comum, recebam devido reconhecimento. Contudo, a problemática dessa solução é que a autora declara que processos qualificados para o manejo de recursos incomuns podem ser desenvolvidos, em especial, quando o grupo de pessoas envolvidas é pequeno e estável, levando certo tempo. Então, leva um certo tempo até que se atinja essa tal norma cultural de repressão e devido reconhecimento. Até esse tempo, o recurso pode ser extinto, né? Aqui a gente tem a foto da Eleanor. Tornar um recurso comum em excludente. Criar direitos para os recursos comuns, fazendo com que se comportem como bens privados. A questão de fazer com que eles se comportem como os bens privados é amplamente utilizada por diversos estados a fim de resolver a tragédia. Aqui no Brasil, a gente pode ver o exemplo de um procedimento usado pelo governo federal que cadastra os pescadores profissionais a fim de garantir segurança e incentivo para os trabalhadores. Esse tal incentivo é essencial, pois o pescador, no caso, se atenta a preservar o recurso em comum e evita o desperdício de aplicação de capital. Concluindo, pode-se contornar a tragédia dos comuns e criar soluções satisfatórias sobre certas circunstâncias, pois a criação de direitos de propriedade requer certo estudo. No caso dos peixes, como a gente citou em exemplo, alguns migram longas distâncias, o que envolve muitos territórios, exigindo acordos entre diversos países, o que leva a certas burocracias difíceis.
Revisitando o teorema do quase, quantas mais partes necessárias para realizar um acordo, maiores são os custos de transação e menores são as chances de alcance de acordo. Logo, a gente vai fazer passagem de algumas questões para que a gente possa fixar e embasar a teoria da tragédia dos comuns na nossa matéria de microeconomia.